Boa noite, amados irmãos. Muito bom estarmos aqui nessa noite para juntos adorarmos ao nosso Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Vamos adorar ao Senhor, ao Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Quão lindo é o nome do Senhor. Senhor, por aqui nós estamos para te adorar, Pai. E agradecemos a Ti por essa bênção. Eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 2, de 9 a 11, diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. O sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono e minha paixão, e minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Me submergir,
adoramos e te bendizemos, Pai. Porque temos essa certeza, Deus, que Tu estás sempre conosco, Pai. Não importam as circunstâncias, não importa, Pai, se estamos numa noite, se o mar quer nos submergir, nós temos certeza que Tu estás ali, Pai, ao nosso lado, e a Tua mão está estendida para nos retirar e nos fazer andar por sobre as águas. Muito obrigada, Deus, porque temos a Ti, porque temos essa certeza de que nunca estaremos sós, que Tu sempre estás conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Continua, Deus, falando conosco nessa noite. Usa o Teu servo, Pai, com poder, com graça, com misericórdia, Senhor. Que Ele venha inspirado pelo Teu Santo Espírito a falar aos nossos corações nessa noite a Tua palavra, aquilo que Tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus que nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de convidar o pastor Ricardo para que venha tomar a palavra. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, Kátia. Deus abençoe os irmãos do louvor. Graça e paz, meus irmãos. E aí, quem está lá em casa nem ouviu a voz da multidão, né? Multidão de pouca gente, né? Já era escândalo aqui não. Graça e paz, meus irmãos. Amém, amém. A última vez que eu tive essa sensação, essa emoção de estar reunido com os irmãos foi depois que a gente voltou do Oriente Médio e tinha passado 2 anos que a gente não tinha oportunidade de cantar com uma igreja na nossa língua do coração, né? Tentando cantar em outras línguas da região lá, não conseguia, aquela coisa toda, e quando a gente chegou e cantou em português, louvamos o Senhor em português, isso mexeu muito comigo. É mais ou menos isso que a gente sente aqui agora, depois de tanto tempo reunidos. A verdade, irmãos, é que culto online não é culto, é uma ferramenta tecnológica que a gente usa, serve para a edificação da igreja. É muito importante que a igreja se reúna no horário, às 19 horas, assista ao vivo, para termos esse senso de pertencimento e de unidade, mas culto está implícito que a gente está reunido no mesmo local, debaixo do mesmo teto. Então, é muito bom que a gente possa efetivamente retomar os cultos. Se você está aqui conosco, temos ali uma irmã que já veio na igreja outras vezes, mas é a primeira vez que eu estou tendo o privilégio de conhecê-la, então seja muito bem-vinda. Eu acho que os demais aqui já são conhecidos, são irmãos, é muito bom ver você aqui. E você que está em casa, hoje é a primeira vez que nós estamos fazendo nosso culto híbrido. Então nós temos parte da igreja reunida aqui e parte da igreja reunida em casa. Igualmente nós temos nossos amigos visitantes de outros lugares, de outras localizações. Uma boa noite a todos vocês, que a graça de Jesus invada também o seu coração. Eu queria convidar você a estar conosco na quarta-feira, mas aí só online, aqui mesmo no canal do YouTube, vocês assistam lá também, acessem. Nós vamos começar uma nova série de estudos, nós vamos refletir um pouquinho sobre o fim dos tempos. Então o nome da série é Refletindo sobre o Fim. A gente quer falar sobre como que nós devemos ler o Apocalipse, como que a gente faz a leitura do Apocalipse, quais são as perspectivas de interpretação, e vamos falar também do milênio e do arrebatamento, que são 2 grandes temas aí relacionados ao fim dos tempos. Outras questões relacionadas ao fim dos tempos nós falamos na quarta-feira passada. Se você não assistiu, assista a última aula do Introdução à Teologia Sistemática. Nós falamos sobre morte, estado intermediário, ressurreição, juízo final e estado eterno. Vale muito a pena assistir essa aula para entender bem o que vai acontecer com você quando o seu tempo aqui na Terra acabar. A gente tem que estar preparado. No sábado, os relevantes, Ministério de Adolescentes e Jovens aqui da igreja, sempre estão fazendo uma live, está sendo muito legal, muito bom. E nesse sábado nós vamos ter às 19 horas. Então, no Ibisu, no relevantes.ibisu, lá no Instagram, nós vamos ter 19 horas no sábado a live com nossos adolescentes e jovens. E no domingo pela manhã, ainda somente online, 10 horas da manhã, no Instagram da igreja, Ibisu JF, nós vamos ter um estudo com o pastor Emerson. Hoje, irmãos, com o estudo com o pastor Tiago, eu estava trabalhando, fazendo várias coisas e liguei lá para ouvir. E eu queria ver só um pouquinho, porque eu tinha que voltar para me preparar para hoje à noite.
e estava tão bom o estudo que eu não consegui. Eu fiquei até o final quase. Foi muito bom, pessoalmente, Deus falou muito comigo. Está disponível lá, inclusive, se você quiser ouvir, né, e ver mais uma vez. E no domingo à noite nós estaremos aqui presencialmente, né? Você que está aí em casa, se você quiser estar presencialmente, vocês estão aqui, sempre lembrar de mandar uma mensagem para a Tânia, porque ela faz essa organização da lista. Inclusive deixar aqui registrado, né, você não está vendo as pessoas, mas estamos aqui cumprindo todas as orientações que foram dadas pelo nosso município, em termos de distanciamento, todo mundo aqui de máscara. Eu estava de máscara até há pouco, retirei só para vir falar com os irmãos, termômetro, álcool em gel e todas essas coisas. Bom, você também pode nos acompanhar no Facebook e Deezer e Spotify, dirigindo, caminhando e ouvindo pregações, estudos, sempre tudo disponível lá para abençoar a sua vida. E esse é o momento que nós queremos dedicar ao Senhor aquilo que Ele nos tem dado, nossos bens materiais, nossas vidas. Nós queremos dar oportunidade para você que trouxe o seu dízimo. Nós temos o gasofilácio ali bem atrás da câmera, você vai ter a oportunidade. Vou chamar o Arley para estar preparado aqui, o Arley, e fazer aqui um momento musical para a gente entregar os nossos dízimos. Se você deseja dar uma oferta ao Senhor de gratidão por tudo que Ele tem feito, se você quiser fazer fisicamente, você pode. Se você que está em casa, você pode fazer nesse momento uma transferência bancária, com agendamento, naturalmente, ou você pode anotar a conta e fazer um depósito durante a semana. Assim, nós mantemos a nossa fidelidade ao Senhor, nossa fidelidade voluntária nos dízimos, e expressamos a nossa gratidão através das ofertas. E nós queremos também, nesse momento, orar e interceder pela vida de alguns irmãos que estão enfermos, como a Mônica, o irmão Santos. Foi aniversário dele antes de ontem, isso, sexta-feira, fez 81 anos de idade, ainda carece das nossas orações. Estava falando com ele no telefone. Orar sempre também pela Lu, e nós queremos orar pela sobrinha da irmã Miriam, a Vânia. Foi fazer um procedimento cirúrgico lá no Rio de Janeiro, né, irmã Miriam? Fez um procedimento cirúrgico e entrou em coma, se não me engano, devido à anestesia. Então você imagina, já mais de 20 dias em coma, é muito dramático, né, para a família, para todo mundo. Então vamos estar orando, o nome dela é Vânia, vamos estar orando por essa jovem. E também estava visitando com um querido amigo na semana passada uma jovem senhora que passou por uma cirurgia muito séria, está recuperando os movimentos, está muito bem, mas ainda precisa da graça do Senhor. A gente vai estar orando também pela vida dela. O nome dela é Miriam. E nós queremos orar também de uma forma muito especial pelo pastor Emerson, pela família dele. Eu não vou chamar aqui agora, porque a gente vai ter a oportunidade nas próximas semanas de tê-lo aqui. E aí vai ser difícil manter os 2 metros, né, aqui, mas a gente vai tentar. E aí eu queria aproveitar esse momento, orar pelo pastor Emerson, né, e por que a gente quer orar por ele de uma forma especial, por ele e pela família. Porque, meus irmãos, no início do ano, a segunda igreja batista de Juiz de Fora ficou sem pastor e começaram um processo de sucessão pastoral. E o pastor Emerson foi tido como aquela igreja um nome, né, de uma pessoa que poderia substituir e dar prosseguimento àquele ministério. Então começaram ali algumas conversas, um período de oração, mas devido à pandemia tudo foi paralisado, o processo foi paralisado, e agora no último mês, de uma forma muito rápida, eles retomaram o processo. Ele pregou lá por 2 finais de semana seguidos. Logo no seguinte foi feita a assembleia, onde os irmãos decidiram ali fazer um convite oficial ao pastor Emerson. E ele então, depois de um tempo de oração, junto com a Dani, com a Natália, entenderam que essa era a vontade do Senhor para a vida deles. Então ele deu hoje o sim, a resposta definitiva. Por isso que a gente está avisando para a igreja hoje. Claro que os diáconos, os pastores e a diretoria da igreja estava ciente, mas a gente esperou para comunicar a toda a igreja, para não ficar aquela dor da partida, né? Será que ele vai? Será que ele não vai? Aquele sentimento. Então agora é oficial, a gente está pedindo, e a gente quer estar orando pela vida dele. Inclusive
Ele vai estar pregando aqui, a gente está combinando a data certinho, e aí a gente vai ter uma despedida para ele, mas desde já, você que é membro da igreja, fique atento, a gente vai fazer um movimento aí para dar uns presentes para eles. Então, na hora que eu pôr lá no grupo da igreja, participe do presente aí que a gente quer dar para ele, para a Dani, para a Natália, tá bom? É aquele misto de sentimento. A gente vai ficar com muita saudade, porque se tornou um amigo, me ajuda demais aqui na igreja, no ministério. Irmão Antônio, né, sempre passa aqui, bate um papo com ele, agora vai ficar aí na solidão, voltar para casa, né? Mas a gente entende que isso é vontade do Senhor, é vontade de Deus, e Deus tem um projeto ali na segunda igreja para fazer através da vida do pastor Emerson e da sua família. Então a gente vai estar orando por você de uma forma especial, tá, pastor? Eu não vou te chamar aqui porque a gente vai ter essa oportunidade, mas desde já peço à igreja que esteja orando aí de uma forma muito especial pela vida do pastor Emerson. Pastor Natanael, lá de sua família. Então, irmãos, recebemos aqui um pedido de oração aqui, a família do pastor Natanael. Os irmãos não conhecem, talvez. O pastor Natanael foi o pastor que discipulou meu sogro. Quando a gente ficou noivos, ele que orou por nós. E ele acabou de falecer agora, parece que estou recebendo a notícia aqui. Então, vamos estar orando pela Virgília, que é a esposa, uma missionária, serva do Senhor. Ela foi uma das plantadoras da igreja que nós trabalhamos lá em Foz do Iguaçu. Então, no momento, certamente ela está lá enlutada, está em dor, está em sofrimento. Então, a gente vai orar. Antes de orar, vamos ficar todos de pé. Se você deseja trazer o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer isso nesse momento. Você que está aqui presencialmente. E a gente vai ter esse tempo de oração, de intercessão. Você que está na sua casa, se você também quiser se colocar de pé e participar com a gente, faça isso. Você tem um pedido especial, coloque diante do Senhor agora. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, eu quero antes de tudo, Senhor, te agradecer porque aprove ao Senhor que hoje a sua igreja se reunisse nesse lugar. Parte dela, mas eu espero, Senhor, que muito em breve a gente possa ter mais cultos presenciais e muito em breve a gente possa estar aqui totalmente reunidos, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento. Que o Senhor nos permita isso muito brevemente, Senhor. Deus, em nome de Jesus eu oro, Deus, por esses que estão necessitados, esses que estão em casa pedindo, esses que estão aqui, tem alguma aflição, algo no coração. Deus, que eles sintam a Tua presença. Muitas vezes a chuva vem, a tempestade vem, o problema é real, é presente, a dor, a angústia, mas a Tua presença revigora e conforta. Por isso nós oramos por cada pessoa em nome de Jesus. Oramos por esses irmãos aqui que foram citados, irmão Santos, a Lu, a Mônica, Jesus, a Miriam, aquela senhora que nós visitamos, a Vânia, sobrinha da irmã Miriam. Oramos, Senhor, pelos enfermos da igreja, todos os irmãos que estão passando por luta, especialmente o irmão Vanderlei, que está aqui nessa noite, Senhor. Tem lutado já há meses com dores. O Senhor tem abençoado, ele tem se recuperado, mas nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, um toque especial, Deus, na vida do Teu servo nessa noite, Deus. Que o irmão Vanderlei possa sair daqui, Deus, percebendo, Deus, um agir sobrenatural do Senhor na vida dele. Deus, oramos pela vida do pastor Emerson, Deus, pela vida da Dani, da Natália, dessa família, Deus, da Sara, Deus, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus, Deus, possa estar cobrindo essa casa, essa família, Deus, essa missão que o Senhor coloca diante deles. Igualmente o Senhor traga, Deus, aquela coragem, aquela capacitação e força, Deus, que Josué teve, Deus, para substituir Moisés, que eles não tenham medo, que eles tenham ousadia, coragem, fé e certeza que aquilo que é do Senhor, Deus, é bom, perfeito e agradável. Deus, em nome de Jesus, prepara aquela igreja para recebê-los e que eles sejam bênção na vida daquela igreja, e aquela igreja possa também ser bênção na vida deles, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, por cada dízimo, oferta que foi entregue aqui agora. Multiplica os recursos. Deus, continua a suprir, Deus, as nossas necessidades. O Senhor tem feito milagres e nós precisamos dos milagres do Senhor, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos dá graça, nos abençoa. Aquele que está necessitado, aquele que está desempregado, aquele que precisa de algo nessa área, que o Senhor possa também estar operando de uma forma poderosa. E Deus, oramos pela irmã Virgília, Senhor, que nessa hora está chorando pela perda, Senhor, do seu esposo, pastor Natanael. Que em nome de Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, alcance, Deus, não somente aquela mulher, mas os filhos e filhas, Deus, a igreja que perdeu o seu líder espiritual. Deus, que o Senhor possa trazer o consolo que só pode vir do Teu Espírito Santo. Deus,
Fala conosco nessa noite, assim como a irmã Cátia orou, nós queremos ouvir a tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E amém, graças a Deus. Você pode se assentar. Você que está em casa, se você quiser pegar a sua Bíblia ou acompanhar conosco aqui na projeção, como você desejar, nós vamos dar prosseguimento à exposição da epístola de 1 João. Então nós vamos abrir em 1 João capítulo 3. Nós leremos a partir do verso 7. Uma leitura breve nessa noite, do verso 7 até o verso 10. Nós temos usado aqui na igreja a Nova Almeida atualizada. Às vezes uso o NVI, mas optamos agora com mais frequência a Nova Almeida atualizada. Se você quiser baixar para o seu celular ou comprar essa versão, talvez facilite de alguma maneira, mas sempre projetamos aqui também. O texto bíblico diz assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O mundo hoje possui entre 193 a 206 países. Parece pitoresco, mas é porque depende de quem está contando. Se é segundo a ONU, 193. Se é outras agências, nós temos 206 nações no mundo. Espiritualmente falando, nós só temos duas nações existentes. Nós temos o reino eterno de Deus, que quando Deus criou a terra, ele também era perfeito na terra, e o seu representante, o representante de Deus, o governador desse reino era Adão, e a sua esposa Eva era sua auxiliar nessa missão. E lá no céu surge uma rebelião provocada por um anjo. Ele e os seus comparsas expulsos do céu, são precipitados à terra, e aqui eles tentam de alguma forma e acabam conseguindo seduzir a humanidade e fundando aqui uma espécie de poder paralelo, o que a Bíblia vai identificar como o império das trevas, ou principados e potestades. Ou seja, espiritualmente falando, existe o reino de Deus e também existe o império das trevas. Então, em uma perspectiva espiritual, ou você é parte do reino de Deus, ou você é parte do império das trevas. A gente vai entender essa ausência de neutralidade logo em seguida, mas eu queria trazer uma informação muito interessante para você, que essa palavra reino, ela aparece no Novo Testamento 164 vezes, é uma palavra que aparece muito. E todas as vezes que essa palavra aparece, a palavra reino aparece, ela geralmente está associada ao reino de Deus. Então a gente vai sempre encontrar expressões como reino de Deus, reino dos céus, reino celestial, reino da luz, reino do meu Pai, reino do Filho amado, o reino que Jesus foi preparar para nós. E às vezes a palavra reino aparece no sentido terreno, o reino dos homens. Nunca a palavra reino é associada às forças das trevas. Por quê? Porque reino está associado com aquilo que é constante, aquilo que é firme, aquilo que permanece. Então Satanás e os seus anjos, eles não têm um reino que se equipara a Deus e ocorre uma espécie de disputa espiritual. Não é isso que acontece. Só existe um reino espiritual e existe um poder paralelo, que a Bíblia muitas vezes na tradução vai trazer a palavra império, vai trazer a palavra poder das trevas, autoridade, depende da tradução, depende do versículo. Mas é muito interessante a gente perceber que espiritualmente falando, Satanás ele não tem
um domínio que se equipara em nenhuma instância, e isso fica inclusive explícito na própria escritura, na gramática, na revelação do texto, porque em nenhum momento é dito que Satanás ele tem um reino, mas ele tem uma atuação, ele tem uma autoridade, porque o ser humano, que era o governador de Deus na terra, deu a Satanás essa legalidade, e agora, sobretudo na terra, Satanás e os seus anjos estão atuando e trabalhando. É por isso que Jesus nos ensinou a orar, para que a vontade de Deus, como ela é perfeita no céu, ela se torne perfeita na terra. É por isso que Jesus, depois que ele ressuscita, ele diz: agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Soberanamente, ele era o Senhor de todas as nações. Mas por que ele diz que depois que ele ressuscita, foi restaurada a autoridade na terra? Porque o homem tinha dado, Adão tinha dado a legalidade do domínio da terra para Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o filho de Adão, que é Jesus, mas também é filho de Deus, vem e restaura essa autoridade. Colossenses diz que na cruz ele já venceu todos os principados e potestades, todo esse poder paralelo, e isso vai sendo efetivado e crescendo, até que a gente chegue na consumação dos séculos, onde isso vai ser explícito efetivamente, e todos os inimigos de Jesus vão ser, por fim, esmagados e colocados debaixo dos seus pés. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo o que eu falei nos coloca exatamente onde o texto está. O pano de fundo desse texto é exatamente esse. O texto deixa claro que você não está numa posição de neutralidade. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você é participante do império, eu vou usar aqui essa palavra, das trevas. Ou você é, porque na verdade essa minha fala, ela já é com eufemismo, porque a gente fica preocupado em ofender. Mas como é a Bíblia que está dizendo, eu vou ser muito direto. O texto bíblico não diz só de você ser participante ou do reino de Deus ou do império das trevas. O texto bíblico diz que ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos das trevas. Então a realidade espiritual, nua e crua, é essa. E ela é extremamente impactante. Porque ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Não existe posição de neutralidade. Aqueles que são de uma geração mais antiga, aí o pessoal da geração X, não temos aqui presente nenhum baby boomer, ou aqueles que cresceram ouvindo músicas caipira como eu, por causa do meu pai, vão lembrar do grande poeta caipira brasileiro, Tião Carreiro, que ele compôs uma música que dizia assim: eu não vou cantar, senão o pessoal vai ficar preocupado. Outro dia eu cantei aqui, a Cátia depois mandou mensagem: pastor, que bom que você não é do louvor, né? Eu lembro disso, tá, irmão? Então, Tião Carreiro dizia o seguinte, né? Que tem uma música dele que fala: olha, quem não for filho de Deus, está na unha do capeta. E é mais ou menos isso espiritualmente. Espiritualmente é bem isso, né? Ou a gente pertence a Deus, ou nós estamos, infelizmente, reféns desse mundo espiritual. Tem uma velha história antiga que diz que tinha um jovem em cima de um muro, e quando ele olhava para um lado do muro, tinha um lugar muito legal, muito bonito, e tinha ali uma espécie de um ser angelical que ficava gritando para ele: rapaz, desce desse muro aí, vem aqui para esse lugar maravilhoso, Jesus está aqui. Abraão, depois que você pular desse muro aqui, nós vamos caminhar aqui, tem rua de ouro, tem um mar cristalino aqui, Jesus mora aqui, Abraão, os homens de Deus, vem para cá. E aí ele olhava para o outro lado, tinha um lugar que não era assim muito feio, não, e tudo, e tinha um outro ser ali, que ficava olhando para ele, admirado, e ouvindo do outro lado do muro, né, que o anjo estava falando. E aí aquele jovem sentado em cima do muro, sem saber para onde ir, ele ficou encucado. Ele falou: olha, virou para aquele ser ali, que não falava nada com ele, né, que ele presumia que era um demônio, enquanto tinha um anjo do outro lado, e falou: olha, você tem cara de demônio, você está aí, o outro anjo está fazendo um apelo danado, não é plausível que você quisesse também que eu estivesse aí com você do outro lado? Por que você não fala nada? Por que E aí o demônio falou para ele: rapaz, eu não preciso falar nada não, porque esse muro que você está sentado aí é meu. Então, a moralzinha da história é a seguinte: quando a gente pensa que a gente está numa posição de neutralidade, a grande verdade é que nós já estamos atendendo os interesses do maligno. Então, ou nós atendemos o interesse do reino de Deus, ou infelizmente nós estamos atendendo os interesses de Satanás.
Bom, eu sei que você que está me escutando aqui é brasileiro, não há dúvidas disso, mas há aqui uma dúvida minha e uma reflexão que eu proponho a você. Que espiritualmente você saiba de qual nação você pertence, se você é parte do reino de Deus ou se você é parte do império das trevas. Essa é a grande pergunta que a gente quer responder hoje. Qual é a sua família? Você é filho de quem? Você é filho de Deus ou é filho do diabo? Você pertence ao reino de Deus ou está cooperando com o império das trevas? É isso que o texto se propõe a responder e é isso que nós queremos fazer hoje, se Deus assim nos permitir. Logo no versículo 7 aqui, na segunda parte, fala assim, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Esses dois versículos que nós lemos nos ensinam o seguinte: os filhos refletem o caráter do pai. Talvez isso não seja uma máxima aqui na terra. Aqui na terra não. Tem pais muito bons e filhos muito rebeldes. E não necessariamente você ter um filho rebelde significa que os pais não deram boa educação. Mas espiritualmente falando, isso é uma verdade. Se nós somos filhos de Deus, nós refletiremos naturalmente o caráter de Deus. Se nós somos filhos do diabo, nós vamos viver como o diabo almeja, como o diabo deseja. No verso 7, quando ele diz, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, é justamente isso que o texto está nos ensinando, que os filhos de Deus, eles andam em justiça. Os filhos de Deus, eles andam dentro daquilo que é correto. Os filhos de Deus, eles vivem de acordo com a palavra de Deus. O que é justiça no texto? É toda a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus que você está orando para entender que está oculta. É a vontade de Deus que já está clara e explícita, revelada na Escritura. É o que os teólogos chamam de vontade preceptiva de Deus. É a vontade que vem claramente para nós através dos preceitos de Deus. E tudo isso está revelado na Escritura. Portanto, andar na justiça de Deus é uma evidência de que você conhece aquele que é justo, que é Deus, e isso é esperado de você se você conhece aquele que é justo. E é muito importante que a gente tenha, então, cuidado com um antinomismo, que é essa perspectiva de que eu posso ter fé em Cristo, mas eu posso viver sem obedecer à lei de Deus. Isso foi um desafio para a igreja ao longo de toda a história. Você sempre tem grupos antinomistas que se manifestam de diversas formas, e hoje nós temos essas propostas não por uma filosofia elaborada, de uma teologia elaborada, como nós tínhamos no início do cristianismo com os gnósticos, mas por um sincretismo da perspectiva bíblica com a pós-modernidade e uma concepção equivocada do atributo de Deus, que é amor, e então é colocado para muitas pessoas que elas podem simplesmente confessar um amor por Jesus, mas viver de uma vida que talvez não seja agradável a Jesus. Então esse texto deixa claro que isso não é possível, isso não é admissível. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são parte do reino de Deus, eles viverão a cultura do reino de Deus. Ou seja, eles andarão em justiça e integridade na terra. Ainda que o contexto seja desfavorável, ainda que a sociedade ela tenha uma outra cultura, ainda que haja uma pressão social sobre nós sempre nos posicionamos a favor daquilo que está revelado na palavra de Deus. Agora, o texto também diz, no verso 8, que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então fica tranquilo, né? Porque todo mundo aqui peca, não fique pensando então que você procede do diabo. O texto, quando ele diz aqui, aquele que pratica o pecado, é a ideia de que você está vivendo em prática pecaminosa. Não é que você comete um deslize e pede perdão ao Senhor, mas é que você vive pecando, você vive quebrando as leis de Deus sucessivamente, sem se preocupar e sem ter arrependimento. Eu conversei com uma jovem batizada
e que confessava a fé cristã, mas vivia de uma forma muito distante da justiça de Deus. E conversando com ela, ela me disse de uma forma muito clara. Ela disse: olha, já há anos que eu faço vivo de determinada maneira, e nós estávamos falando de uma vida que era desagradável a Deus, e ela disse: e eu não sinto nada. Ela não sentia remorso, arrependimento, angústia depois de ter cometido o pecado. Eu não sinto nada. Eu sei que está errado, mas eu não sinto nada. E eu falei: olha, é duro o que eu vou te dizer, mas há uma forte possibilidade de que você ainda não seja filho de Deus, não seja filha de Deus. Uma conversa dura, mas importantíssima, porque disso depende a nossa salvação. Então, aquele que vive pecando, ele procede, a ideia aqui é que ele pertence, que ele é do diabo, porque o diabo, que é o pai dessas pessoas, ele vive pecando desde o princípio. Desde que Satanás pecou nos céus, ele foi precipitado à terra, não há possibilidade de arrependimento, de salvação para anjos, diferente dos seres humanos, onde Deus determinou vir à terra na pessoa de Cristo e salvar o seu povo. Diferentemente, os anjos, a gente não tem detalhes sobre isso, mas o que é revelado na Bíblia é que eles não têm oportunidade de arrependimento e de salvação. Então eles vivem pecando, essa é a natureza deles, essa é a natureza má, essa é a natureza de pecado. Então tudo que eles fazem é para ofender Deus e a sua santidade. E quem vive dessa maneira também na terra, está naturalmente de acordo com os anjos decaídos. Então aquele ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, espiritualmente falando, quando nós falamos da sua paternidade espiritual, isso também é verdadeiro. Se você tem como seu pai Deus, você vai viver como Deus vive. Se você tem como seu pai Satanás, a sua vida vai refletir isso. E assim como ele que quebra as leis de Deus sucessivamente, assim será a sua vida. No verso 9 e 10, o texto bíblico diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Essa não pode viver pecando, porque é nascida de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, a outra grande lição aqui do texto, a primeira foi que os filhos refletem o caráter do pai, no que diz respeito ao mundo espiritual. E a segunda lição é que cada pessoa, ela vive segundo a sua natureza. Aqui cai a falácia da liberdade plena, que não existe em nenhuma instância, nem biológica, tampouco filosófica, muito menos teológica. Essa ideia de um arbítrio, de uma liberdade livre, é falaciosa. Por quê? Porque você não é livre para fazer o que você quer. Você é limitado pela sua própria natureza. Então, se você é livre, voe e mostre para mim a sua liberdade plena. No livro A Morte da Razão, do Francis Schaeffer, já leram? Esse aí é clássico, é o melhor de todos, do Francis Schaeffer. Esse livro ele mostra ao longo da história do Ocidente o que foi sendo colocado como a coisa mais importante, ou aquilo que movia a leitura de mundo, e ele mostra que no tempo que nós vivemos hoje, a coisa mais importante no Ocidente é a liberdade. Então, ameaçar a liberdade de alguém faz com que as pessoas fiquem revoltadas, nervosas, e sobretudo quando nós falamos da soberania de Deus, quando nós falamos de antropologia bíblica, as pessoas ficam chateadas, porque elas querem acreditar que elas são livres para fazer qualquer coisa que elas quiserem. Só que a verdade é que você é limitado pela sua natureza. E nós somos e agimos de acordo com a nossa natureza. Então o texto bíblico está dizendo para nós aqui, no verso 9, que todo aquele que é nascido de Deus, ele nasceu de novo. Ele agora nasceu em Deus, ele tem a natureza de Deus, não vive na prática do pecado, ou seja, porque você tem uma natureza nova, porque você tem a natureza de Deus, não é mais comum a você que você viva pecando, porque Deus não peca.
Então tem a ver com aquilo que você é, tem a ver com a sua natureza, porque nele permanece a semente divina. Irmãos, essa palavra semente, eu passei mais de 30 minutos estudando só sobre ela, eu fiquei impactadíssimo. Pastor Biratã, que está com o grego aí, pode puxar que você vai, é uma palavra riquíssima. Porque é aquele tipo de coisa que até às vezes é difícil a gente explicar, porque pode gerar alguma má compreensão, mas eu quero que você entenda isso. Quando o texto fala que nós temos a semente divina em nós, isso significa que você agora, seu espírito que estava morto pelo pecado foi ressuscitado, você tem agora um espírito que é da mesma natureza de Deus. Isso não significa que a gente é divino, mas o nosso espírito que veio de Deus, que estava morto, ele agora ressuscitou. Então nós temos a natureza de Deus. E quando nós pensamos nessa união da igreja com Cristo, essa união espiritual, mística no sentido positivo e sobrenatural, a gente entende isso, porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então nós estamos unidos com Cristo espiritualmente de uma forma tremenda, e nós temos a natureza de Deus em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então é impossível que alguém que tem a natureza de Deus, alguém que é filho de Deus, alguém que tem essa descendente de Deus, que ele viva vivendo de uma natureza, com uma natureza que é uma natureza de pecado, vivendo pecado, quebrando as leis e achando que isso é normal, gostoso e prazeroso. Então aqueles que são filhos de Deus, eles têm como se fosse o DNA de Deus. E aqui a gente pode deixar claro a doutrina que nós chamamos de doutrina da perseverança dos santos. Nós cremos que quem é nascido de Deus, quem é verdadeiramente salvo, jamais vai ter um pensamento, eu sou salvo, salvo para sempre e vou viver em pecado. Mas se você tem uma nova natureza, você agora vai ter uma vida de perseverança nas leis de Deus. Você vai viver de acordo com a palavra de Deus. E não é porque o Espírito Santo vai te constrangir a viver ou vai te obrigar, mas é porque você tem uma nova natureza e você vai agir conforme essa nova natureza. Enquanto aves voam, peixes nadam e seres humanos são reféns aqui ao reino da terra, seres espirituais nascidos de novo, homens e mulheres de Deus, que são filhos de Deus, eles vivem conforme a natureza de Deus. Então, cada pessoa vive segundo a sua natureza. E os filhos do diabo também. No verso 10 ele diz: nisso são manifestos os filhos do diabo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Em outras palavras, se a gente inverter, quem não procede de Deus não pode praticar a justiça. Quem não nasceu de novo, quem não foi regenerado, quem não é filho de Deus, você ainda vive segundo a natureza pecaminosa. Porque o seu espírito ainda não foi transformado, o seu espírito ainda não foi regenerado, o seu espírito não foi vivificado em Cristo Jesus. Então você vai viver segundo os interesses de Satanás. Você vai viver segundo o pecado. Então, algumas pessoas estão nesse momento olhando para a sua própria vida, para aquilo que faz e deixa de fazer, e está pensando, não, mas eu não estou quebrando todas as leis de Deus, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa politicamente correta. E tem uma história na Bíblia de um jovem rico que ilustra muito bem essa situação. O jovem rico chegou para Jesus, elogiando Jesus, considerando ele um homem bom, chamando de bom mestre, e fez uma pergunta para Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo, para ir para o céu? E Jesus falou: olha, o que o Antigo Testamento diz? Ele fala que tem que fazer isso, honrar pai e mãe, tem que fazer aquilo. E aí Jesus falou: então faz o que está na Bíblia. Cumpre toda a justiça que está na Bíblia. E aí ele, de uma forma arrogante, ele falou: eu estou fazendo isso aí desde que eu sou jovem, desde que eu sou adolescente eu faço isso aí. Eu tenho uma vida perfeita. Então muita gente nesse momento está assustado com a ideia de ser filho do diabo. Ele começa a contar suas boas obras, fazer uma listinha mental, falando: eu sou filho de Deus, pô. Nunca matei ninguém. Né, não trafico drogas, né, eu sou filho de Deus, né, não tem jeito. Como que é?
Então, a lista dele não é só crime hediondo, né? Quer dizer, o cara está ali se sentindo muito bem. E aí é legal porque Jesus disse para aquele jovem, falou, olha, já que você é tão bom assim, já que você é uma pessoa tão espiritual, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá essas riquezas aí para os pobres, vamos acabar um pouquinho com a pobreza aqui de Jerusalém, e me segue, vem ser meu discípulo, vem ser meu apóstolo. E aí o jovem ficou triste, ficou chateado, foi embora. Por quê? Porque a grande justiça, o grande ato de justiça, é nós não só cumprirmos a lei, mas nos rendermos ao autor da lei, que é Deus e o Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós achamos que fazemos aquilo que é correto diante de Deus, mas nós não nos rendemos ao Senhor Jesus, que é o Senhor de todas as nações, que é o rei desse reino espiritual, ao qual Satanás se opõe, enquanto nós não nos colocamos nessa posição de rendição, todos os seus atos de justiça, eles não são efetivos e não são suficientes. Então, quando nós estamos falando aqui que os filhos de Deus, eles vivem em justiça, não significa que os filhos de Deus não vão pecar, mas como nós já pregamos aqui ainda em 1 João, ele peca e ele se arrepende, ele peca e ele se purifica no sangue de Jesus naquela cruz derramado por nós, ao passo que os filhos do diabo, não é que eles vão viver adorando Satanás, de forma consciente. O grande pecado, que é o pecado que a Bíblia diz que não tem perdão, é negar o que Cristo fez naquela cruz, de forma plena e efetiva, é não se render ao Senhor Jesus. Então não adianta você contar as boas obras, se você não está rendido ao autor da lei, que é Deus. Os filhos de Deus vivem em justiça, refletindo a natureza do Pai deles. Enquanto que aqueles que não são filhos de Deus, eles vivem refletindo a natureza pecaminosa que eles têm. Na teologia isso chama doutrina do pecado original ou doutrina da depravação total. É a mesma coisa. Significa que nós nascemos embebidos, mergulhados no pecado, e até que a gente venha nascer de novo através da graça de Deus, mediante a fé, nós somos levados por essa natureza pecaminosa. Então, como nós somos pecadores egoístas, os mais espertos dos pecadores vivem uma vida politicamente correta porque ela é boa para eles mesmos. E aí mora o coração e a profundidade do pecado, porque a vida está voltada para si, ao passo que a gente foi criado para viver para Deus. Então, o texto coloca aqui um cenário onde espiritualmente nós temos duas nações. Ou nós pertencemos ao reino de Deus, ou nós pertencemos ao poder paralelo do diabo. Ou nós vivemos na natureza de Deus, porque somos filhos de Deus, ou nós vivemos segundo a natureza do pecado. Então, cada pessoa vive segundo a sua natureza. E o caráter do nosso Pai é refletido em nossas ações. Então, trazendo um pouquinho mais de aplicação, conversando com uma pessoa essa semana, ela estava me falando de um grande escândalo que teve, eu nem vi depois a notícia, sobre um líder religioso que cometeu abuso infantil, e a pessoa estava falando comigo revoltadíssima. E eu lembrei ela da pregação do domingo passado. Falei, esses são os anticristos que estão no mundo. E aqui também, quando a gente vê no verso 7, ele falando, filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. E aí ele apresenta todo esse cenário, o que ele está tentando mostrar para a gente é isso, que quando nós temos pessoas que vivem em prática pecaminosa, não adianta a gente chamar de irmão, não adianta a gente querer abraçar, não adianta a gente querer pôr um rótulo ali de evangélico, e a gente não tem obrigação nenhuma de aceitar isso. Eu não tenho constrangimento nenhum quando alguém fala de possíveis pastores, que é isso, que é aquilo, eu falo, olha, fica tranquilo, porque isso aí não é pastor. Igualmente, quando a gente vê pessoas que confessam a fé vivendo, isso não deve nos escandalizar, isso que eu estava falando para aquela jovem, isso não deve te escandalizar, isso não deve te surpreender. Esses são os filhos do diabo, eles estão no mundo
e dentro da igreja para isso, para trazer escândalo. Por outro lado, a grande questão é quem é você, porque ser filho de Deus não significa ser parte de algum movimento religioso. Naturalmente, os filhos de Deus se juntam a igrejas locais, porque as igrejas locais foram iniciadas pelo próprio Jesus quando ele estava aqui na terra. Mas isso não significa que você tem que ser da religião A, ou da religião B, da denominação A, da denominação B. Naturalmente, os filhos de Deus não vão pertencer a algumas outras religiões, mas o ponto é, você não pode se fiar ou confiar em você ser parte de determinado segmento, ou de você ter determinada quantidade de boas obras, de boas ações, de ser uma pessoa legal. Nós precisamos saber quem nós somos. Eu sou filho de Deus ou eu ainda sou filho das trevas? E é muito importante, se você tem essa convicção que você é filho de Deus, e eu me alegro com isso, que a gente se lembre de que se nós somos filhos de Deus, nós temos que viver em justiça. E sempre analisar as nossas ações, sempre analisar a nossa vida, porque infelizmente alguns que são efetivamente filhos de Deus, estão vivendo como se fossem filhos do cão. E isso gera problemas, escândalos e, sobretudo, para a sua vida, dor e dificuldade. Porque a lei de Deus, ela foi colocada para nós, não porque Deus precisa ver você obedecer à lei. A lei foi colocada para nós, para que a gente possa viver bem. Porque se nós não tivéssemos pecado lá na Adão e Eva, a lei estava dentro da gente, e a gente vivia segundo ela, porque a gente tinha uma natureza sem a presença do pecado. Mas como o pecado entrou em nós, agora é necessário uma lei externa para nos ajudar, para o nosso bem. Então, se você é filho de Deus, viva conforme a lei e a justiça de Deus. Talvez você aqui, me ouvindo nessa noite, seja como aquele filho pródigo, que era filho de um homem muito rico, mas decidiu viver uma vida de irresponsabilidades, de prazeres terrenos, gastando aquilo que você deveria investir, desonrando aquilo que você deveria respeitar. Então você é filho de Deus, mas você está vivendo uma vida de pecado. E o mais importante para mim nessa noite, se você está em dúvida, se você sente que talvez você ainda não é filho de Deus, onde você estiver, aqui presencialmente ou aí na sua casa, eu quero dizer para você que o apóstolo João, que escreveu essa carta, ele escreveu um evangelho no capítulo 1, verso 12, ele diz o seguinte, que todos aqueles que receberam a Jesus, os que creram no nome de Jesus, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, como que eu saio do império das trevas, deixo de ser filho do diabo e me torno um filho de Deus? Crendo no Senhor Jesus, colocando a sua confiança nele, colocando sua esperança nele, reconhecendo que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que existe um reino espiritual eterno, que você quer ser parte desse reino. Então você suplica, você se quebranta espiritualmente, você se prostra diante de Jesus e você clama a ele, Senhor, me perdoa, porque eu tenho vivido distante do Senhor a minha vida inteira, eu tenho vivido uma farsa, eu sou parte de religião, mas eu ainda não sou filho de Deus e eu não quero mais viver pecando, eu não aguento mais viver pecando, eu quero agora viver segundo a sua lei, segundo a sua justiça, eu quero nascer de novo, eu quero ser perdoado. Verso 8, parte C, diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio à terra para desfazer toda a obra do diabo. E ele começou fazendo isso na cruz. E as batalhas estão sendo vencidas ao longo da história, porque a guerra efetiva já está vencida. Apocalipse diz que vai chegar o dia que os reinos do mundo serão entregues ao Senhor Jesus. E o mundo que, como nós conhecemos, ele vai deixar de existir. E a Bíblia diz que naquele dia do juízo final, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então faça isso nessa noite, reconheça
que Jesus, o Filho de Deus, veio na terra para desfazer o reino do diabo, o império das trevas. É muito importante que você saiba disso, que o sistema predominante hoje no mundo, ele atende aos interesses de Satanás, e ele está sendo vencido, ainda que ele tenha uma pequena progressão quando nos aproximamos do fim. Não fique no império das trevas, não seja parte desse poder paralelo, não viva segundo os interesses do diabo, que enganosamente, porque ele te engana, você acha que é a sua liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus, é a liberdade do pecado, é a liberdade de uma natureza depravada espiritualmente, a liberdade para viver como filho de Deus, segundo a natureza de Deus, o único que é livre efetivamente, soberano, pleno, faz aquilo que deseja fazer na sua natureza gloriosa. Você pode ser filho de Deus também, e se você quer ser filho de Deus, sente que não é, vamos orar nessa hora, vamos orar juntos, os irmãos estão aqui orando por você também, para que Deus ouça o seu clamor, a sua oração, e você crendo, possa então ser transferido, sair do império das trevas, deixar de ser filho das trevas, e se tornar um filho de Deus, ser parte do reino de Deus. Quero orar por você, feche seus olhos. Senhor, se existe alguém aqui nessa noite, que sente que ainda não é efetivamente filho de Deus, está talvez angustiado, desesperado, incomodado, confrontado, mas quer reconhecer que é um pecador, que quer reconhecer que até hoje quebrou as leis do Senhor, mas que quer ser filho de Deus, que o Senhor possa adotá-lo como filho, que o Senhor possa, Deus, efetivamente, com o teu amor, abraçar essa pessoa, perdoar os seus pecados, porque a tua palavra diz que aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora, e nós sabemos que só vem a ti aqueles que o Pai envia. Então esse Senhor que está indo, que o Senhor possa abraçá-lo, enchê-lo com o teu Espírito, renovar essa vida e fazer dele um filho do Senhor. Aquele filho do Senhor que está convencido nessa hora dos seus pecados, vendo aquilo que precisa ser ajustado, que o Senhor Deus possa trazer graça, misericórdia, o sentimento que o Senhor é um Pai amoroso, que perdoa, que restaura, e que ele possa sair daqui, Deus, pronto para viver segundo a natureza de Deus que existe nele. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor Deus nos abençoe nessa semana, Deus, as pessoas que estão em casa, os irmãos que estão aqui presentes, que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós te glorificamos, te agradecemos, porque nós não merecíamos estar no teu reino, mas o Senhor nos amou com um amor eterno, perfeito, incompreensível e insondável. Teu amor nos alcançou, e nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, porque muitas vezes a vida na terra não é fácil, mas saber que nós somos filhos de Deus, parte do teu reino, é maravilhoso para nós, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você que está em casa, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Se você quiser mandar essa mensagem para alguém, faça isso nesse momento, compartilhe essa mensagem. Já falei para você a programação da semana. Nós vamos encerrar o nosso culto hoje de uma maneira diferente. Enquanto o Arley fica aqui no teclado, nós vamos terminar o culto com uma oração silenciosa. Então eu nunca propus para os irmãos, não sei quantos sabem o que é isso. O que é terminar o culto com uma oração silenciosa? Eu vou me sentar ali e você vai orar ao Senhor. Então, orei por você, agora é hora de você orar ao Senhor, dar uma resposta a Deus diante daquilo que você ouviu. E quando você terminar de orar, você pode se levantar, se dirigir para sua casa. Se quiser falar com alguém, fica à vontade. Mas a gente vai assim, né, cada um orando, encerrando o culto, tá bom? De uma forma bem espiritual e natural, espontânea, tá bom? Então feche seus olhos, vamos terminar o culto dessa maneira. Você que está em casa, Jesus abençoe a sua vida, faça também uma oração, e assim nós encerramos essa noite, até quarta-feira nosso estudo, se Deus permitir.